Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia para você. Espero que teu dia esteja sendo bom, esteja sendo o melhor possível. Eu sei que nem todos estão tendo a felicidade de ter um dia alegre, um dia feliz. Mas estamos aqui com a graça de Deus e mais uma vez o Senhor nos concedeu o dia, o privilégio de poder, pela manhã, ter a força, o prazer de abrir os nossos olhos, poder contemplar o teto da nossa casa. Então isso já é motivo de agradecimento, motivo de grande alegria. Meus queridos, eu quero deixar uma pequena reflexão esta manhã, uma pequena palavra para o teu coração, para que você que está em desespero, você que está angustiado, com medo, fique calmo. Jesus está no barco. Quando Jesus está no barco, fique tranquilo. Nem tempestade, ela passa. Mas se ela não passar, não importa. O importante é Jesus estando no barco. Se Jesus está no barco, eu estou confiante, você também precisa confiar. Amém? Eu quero deixar aqui no capítulo de número 7, e o versículo de número 13 e 14, e o versículo 15 também, do segundo livro de Crônicas. É um texto muito conhecido, até que o pessoal, as pessoas agora na pandemia coloca isso, né? Para outras pessoas, né? Para que o povo se volte para Deus, se arrependa. E eu queria deixar este verso, versículo 13 do capítulo 7 do segundo livro de Crônicas, que diz assim: se eu fechar os céus para que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar pestilência entre o meu povo, e se o meu povo, ele não está falando de outro povo, ele está falando do povo dele, não está falando de povo que não é dele. Se o meu povo, isso é Deus falando, que se chama pelo meu nome, povo que me invoca, se esse povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se eleve deste lugar. Pois bem, a gente sabe muito bem que esse texto aqui, ele está falando, Deus respondendo a Salomão, quando Salomão ele constrói a casa para Deus, a casa que Davi, seu pai, queria construir. Espera um pouquinho só, irmão, um momentinho só. Essa avenida passa muito carro, muito caminhão, muito carro, é terrível o barulho. E quando Davi propôs em teu coração fazer um templo, uma casa para Deus, e Deus disse que não aceitaria porque Davi tinha a mão manchada de sangue, Davi era um homem de guerra, né? Então precisava que fosse alguém que tivesse a mão pura, a mão limpa. E então esse cargo ficou para Salomão, seu filho. Deus disse que o filho dele faria, mas ele não. E então chegou a época que Salomão começou a reinar, então Salomão ele construiu esta casa, ornamentou a casa de Deus, né, o templo. E então
Salomão, no capítulo de número 6, o versículo de número 10 do segundo livro de Crônicas, o versículo 10, Salomão ele reconhece e honra o sonho de seu pai Davi e começa, depois de tudo pronto, ele começa a orar, né? Ele começa a sua maravilhosa oração naquele templo, né, que ele foi feito. E ele reconheceu, né? Salomão reconheceu que tinha realizado o sonho do seu pai Davi. E ele começa a orar naquele templo. E primeiro, versículo de número 19 do capítulo 6, ele ora em favor de si mesmo. E baseado nesta oração, Daniel orava desde a Babilônia, voltado para o lugar do templo, mesmo caído. Então, Salomão faz a sua primeira oração em prol de si mesmo, voltado para este templo, como Daniel fazia, né, em Babilônia, mesmo ele se voltava para a direção do templo, mesmo o templo de Jerusalém estando destruído, Daniel ele orava voltado para o templo. Então, no versículo 19, Salomão ele faz a oração em prol de si mesmo, tá? Aí no versículo de número 22, do mesmo capítulo de número 6, Salomão ele ora em favor dos pecadores arrependidos. Ele ora em favor dos pecadores arrependidos. Aí nós vamos observar no versículo de número 24 do mesmo capítulo, ele ora em favor dos derrotados, tá? No versículo de número 26, Salomão ora em favor dos amaldiçoados, tá? No versículo de número 28 do mesmo capítulo, Salomão ora em favor dos desgraçados por sua desobediência. Aí nós vamos ao versículo de número 32 do mesmo capítulo 6, nós vamos ver Salomão orando em favor dos gentios. Nós vamos para o versículo de número 34 do mesmo capítulo, nós vamos ver Salomão orando em favor do exército. Nós vamos para o versículo de número 36 do mesmo capítulo, nós vamos ver Salomão orando em favor dos cativos do seu povo, tá? Aí nós vamos ainda um pouquinho à frente, mais uma oração no versículo de número 40 do capítulo 6. Salomão ora em favor dos que pessoalmente vão ao templo, tá? Então, aí quando nós chegamos no capítulo de número 7, a gente vê que o versículo de número 1, nós vamos ver que Salomão termina a sua oração. E diz aqui, olha, quando Salomão, versículo 1 do capítulo 7, quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor Jeová encheu a casa. Aí sim, aí Salomão, ele terminou as suas 9 orações, né, qual nós falamos aqui, e então Deus se agradou e desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, né, o sacrifício que ele tinha feito para Deus, tá? Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor Jeová porque a glória tinha enchido a casa do Senhor, tá? A glória era tanta, então hoje às vezes as pessoas falam algumas coisas, mas que a glória está aqui, e a glória encheu esse lugar. Quando a glória enche a casa, não há espaço para nada, ninguém pode entrar, tá? Então é uma coisa tremenda, quando Deus invade o lugar, não tem para onde ninguém nem poder entrar, quanto mais ficar cheio de trilelê. Então o que acontece? Onde eu quero chegar? Eu li isso tudo aqui para mostrar para você que esses versos que eu li, do versículo 13, o 14, né,
Aí, quando Salomão termina a sua oração, Salomão consagrou o ato interior que estava diante da casa do Senhor Jeová, né, quando ele ofereceu os holocaustos, sacrifícios. O que aconteceu? Depois dele orar a Deus, então Deus responde para ele, tá? Aí Deus fala para ele, olha, versículo 12, diz assim, olha, e o Senhor Jeová apareceu a Salomão de noite e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Então aí Deus, né? Aí Deus começa a falar para ele, olha, é o seguinte, eu ouvi a tua oração, eu escolho este lugar para mim como casa de sacrifício, tá? E vou te falar uma coisa, agora que eu escolhi esta casa, que você me consagrou esta casa, se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, seja, então eu ouvirei desde os céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. E os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se faz neste lugar. Tá? Então, isso aqui é uma resposta à oração que Salomão fez. Tá? Quando Salomão ofereceu o templo, construiu o templo que seu pai não pôde fazer. Então Salomão fez o templo, ornamentou, colocou tudo, ofereceu sacrifícios de holocausto para Deus. Deus se agradou, tá? E respondeu para ele, olha, eu gostei desse templo, eu gostei de tudo, tá? Beleza, eu quero este lugar para mim habitar. Agora eu vou te falar, se o meu povo, se acontecer, se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem, né, que eles se forem arrogantes, soberbos, se eles se humilharem, né, se eles orarem, se eles quiserem orar, se eles buscarem minha face, se converterem nos meus caminhos, eu vou ouvir ele desde os céus, eu vou estar aqui para estar ouvindo a eles, vou perdoar seus pecados e vou sarar a terra deles ainda, tá? Então, isso aqui é uma passagem que não é falada para toda a humanidade, para todo mundo, não, que tem todo... Não, isso aqui era um caso, é uma resposta que Deus deu para Salomão, pela oração que Salomão fez. Salomão fez 9 orações, orou em prol de 9 causas, tá? Então, isso aqui, Deus não está falando para ímpio, não, Deus estava falando para Salomão, que era o rei, que era o líder que ele escolheu, tá? Para estar naquela casa ali, para estar abençoando o povo. Então, isso aqui é uma resposta. E, claro que hoje, nós, como povo de Deus, é da mesma forma. Se você se voltar para Deus, né, se arrepender, se você buscar a Deus, se você precisa buscar Deus, precisa ser de Deus, precisa entregar a vida para Deus primeiro. Não adianta ficar aí só querendo oração e não querer se arrepender, não querer nada, achar que... Não é assim que funciona, não, filho. Precisa ser casa de Deus. Tá? Precisa ser casa de Deus. Ele falou que eu escolhi este lugar como minha casa, como meu lugar. Tá? Então precisa ser casa de Deus. Não é qualquer um que vai acontecer as coisas, não. Tá? Precisa Deus se agradar de você. Precisa Deus se agradar da tua casa. A tua casa está limpa, consagrada para Deus, preparada para Deus habitar. Aí você vai orar e Deus vai te responder. Agora, porque Deus não me responde? É porque não acontece, ele está imundo, né? Precisa a casa estar limpa. Deus não habita em templo sujo, não. Tá bom, meu querido? Então, o que acontece? Nesses dias de angústia e sofrimento, nos dias que estamos passando, é preciso voltar-se para Deus. É um desespero muito grande, as pessoas estão desesperadas. Ontem, eu estava indo aqui para Guarulhos e a gente ia trabalhar, terminar um serviço e eu ia para casa de um colega meu para a gente ir no carro dele, pois estou sem carro, né? E o que acontece? E dentro do ônibus, né, o Espírito de Deus, ele me visitou tão forte que eu comecei a falar em mistério dentro do ônibus, mas a gente fala consigo mesmo, né? Eu sei me controlar e graças a Deus. Então eu comecei a falar em mistério comigo mesmo, sabe? E Deus, o Espírito de Deus me fez saber que algo terrível ainda
vai acontecer na terra. Você está pensando que isso aí é terrível? Algo pior vai acontecer. Não importa se você vai falar, pô, que o cara é profeta do mal, que o cara fica falando mal. Ei, eu estou aqui para falar simplesmente aquilo que Deus fala no meu coração. Eu não vivo por aí, né, profetizando vida de ninguém, revelando vida de ninguém. Não quero saber da tua vida, o problema é seu. Eu tenho um compromisso com o meu Deus, com o Deus que eu sirvo. 2000 e quando e Deus me falou algo terrível, algo muito terrível. Ainda vou trazer na terra, ainda está para acontecer. Sabe, isso aí assim, a gente, irmão, a gente que serve a Deus, que tem o Espírito de Deus, a gente sabe quando Deus fala. E sabe, e no momento ele me trouxe à tona, ele me fez lembrar de dezembro de 2019, quando eu estava orando no monte, aqui no onde eu morei, no sítio aqui do Centro de Avivamento Bíblico. E quando eu estava orando no monte, foi dezembro de 2019, estava eu e alguns irmãos, não me lembro se o irmão Elton estava comigo, se foi o Gabriel ou o Edson, não me lembro. E nós estávamos orando e Deus me mostrava nesta oração, nessa visão, um grande desespero na terra. As pessoas correndo de um lado para o outro, as pessoas com a mão na cabeça, mas era um desespero, era uma coisa terrível, era uma coisa agoniante na visão que eu estava tendo ali. Eu via de um lado o desespero grande. Só que eu não via nada vindo de cima nem nada vindo de baixo. Era só um desespero. Mas era muita gente desesperada com a mão na cabeça, gritando, era uma loucura na terra. E Deus falou assim, olha, e do outro lado, próximo, estava orando conosco naquele dia o pastor Ramiro, aí da Pentecostal da Bíblia, de Jardim Álamo, Guarulhos. E Deus falou assim, olha, fala para a igreja e reunir as famílias, porque algo terrível vai acontecer na terra, está para acontecer na terra. E quando a gente acabou de orar, eu falei para ele, não sei se ele lembra, mas ele deve lembrar, né? Estava ele e alguns irmãos, e eu falei para ele, e eu falei para o senhor, eu não sei o que é que vai acontecer, Deus não me falou o que é que vai acontecer, mas vai acontecer algo terrível. Não é a volta de Jesus, porque não vinha nada de cima, também não vinha nada de baixo. Eu sei que era um desespero, a multidão, as pessoas de um lado para o outro, era uma coisa louca na terra. E neste dia, nesta noite, eu falei para ele, e eu falei na igreja onde eu estava congregando também. É isso aí. Só que, irmãos, as pessoas, elas não dão importância, porque você não está falando que elas vão ganhar uma casa, um carro, uma porta de emprego. As pessoas, você não é famoso. Se você não é famoso, as pessoas não estão nem aí para o que tu fala. Mas eu não me importo, eu falo o que Deus manda eu falar. Se você quiser ouvir, problema teu. Se você não quiser, eu tenho como Deus que eu sirvo. E eu falei para ele, falei para a igreja, ninguém prestou atenção. E ontem o Espírito de Deus me fez lembrar. E me trouxe à tona esse acontecimento e disse, olha, é isso aí que está acontecendo. O que te mostrei naquele dia é o que está acontecendo na Terra. Então, seja, eu vi em dezembro de 2019, nós estávamos no monte. 2020 começou a pandemia e o desespero da humanidade. E estão em desespero ainda. E algo pior está para acontecer. Não me importa se você fala com o seu profeta do mal. Se prepare, se volte para Deus. Se volte para Deus, se arrependa do teu erro, larga o teu erro se você quiser ter uma vida com Deus. Não tem esse negócio de morreu, acabou. Há uma vida após a morte. Segue-se o juízo final. Precisa se preparar.
independente se o arrebatamento vai ser coletivo ou individual. Você precisa ter o teu nome escrito no livro da vida. Você precisa estar preparado, independente se vai ser coletivo ou individual. Nós temos uma terra, nós temos um lugar que o nosso Pai tem reservado para nós. Jesus mesmo disse: vou para o Pai, vou vos preparar para o lugar. Ei, o lugar já está preparado. O teu lugar, quando o teu lugar estiver preparado, a tua hora chegar, tu vai. Não vai adiantar tu ficar desesperado. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Ninguém pode impedir o trabalhar, homem nenhum. Ei, deixa eu te falar. Vocês estão confiando muito no Bolsonaro. Para com isso, vocês estão idolatrando o homem. Sabe o que vai acontecer? Este homem vai sair, Deus colocou e Deus vai tirar. Por causa da tua idolatria, você que é crente aí, ó. Fica idolatrando o homem. Nada de ser idólatra. Busque a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Você vai ver o que vai acontecer, o que Deus ainda vai fazer. E não é só na nação brasileira, é no mundo. Tem um monte de profeta mentiroso falando um monte de mentira aí. As coisas estão aqui, ó, Bíblia aqui, ó, estão na Bíblia, estão acontecendo. E vão acontecer. Não adianta você correr, não adianta ficar desesperado. Entrega a tua vida para o Senhor e descansa nele. Descansa nele, descansa nele. Deixa que ele controle. Se dá para tu trabalhar, trabalha. Se não pode trabalhar, não trabalha. Dá para ficar em casa, fica. Se não dá, você não fica. Mas não fique desesperado, não vai adiantar. Você ficar desesperado não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Ah, pastor, se eu pegar Covid, se você pegar, amém. Se não pegar, amém. Se você pegar, se Deus quiser te levar por causa da Covid, vai. Se não quiser, ele vai te curar igual me curou e acabou a história. É o momento da partida, é o momento de nós partirmos. Nós precisamos estarmos preparados. Você precisa se preparar. Você precisa deixar esse mal, se arrepender. Larga este mal, larga este pecado, essa vida miserável. Precisa amar mais as pessoas. Larga essa terra não tem nada. Ame a Deus, não ame o dinheiro. Se está pegado ao dinheiro, pegado a bens material, tudo vai ficar aqui, meu irmão. Ajude as pessoas. Ajude as pessoas. Não adianta você ficar guardando dinheiro aí, não. O teu dinheiro não vai te salvar, não. Você pode ir para o melhor hospital. O teu dinheiro não vai te salvar, não vai adiantar. Não vai. Ajude as pessoas, dê comida para as pessoas. Existem pessoas que estão passando necessidade, pessoas com fome, pessoas que não têm pão para comer de manhã. Reparta, dê para as pessoas. Larga de ser miserável, tu não vai levar nada não, rapaz. Tá vendo que tu vai morrer, vai deixar para teu filho vai morrer, também não vai levar nada não. Nada vai ficar nessa terra, tudo vai ser destruído. Se você gosta ou não, o problema é teu. É isso que vai acontecer. Você precisa de Jesus. Não é que você tem Jesus e não vai morrer, não. Quando nós dizemos que crente não morre, é porque nós não morremos. Jesus não falou que nós não vamos descer a sepultura. Mas a carne dessa sepultura, mas no dia da ressurreição, essa carne vai ressurgir. Mas a nossa alma vai para um lugar de descanso, nós vamos morar num lugar de descanso, nós vamos ter vida eterna com Deus, vamos reinar com Deus. Nós vamos reinar com Deus, com Cristo, um lugar livre disso tudo. É isso que ele tem preparado para mim e para você. Ele está dizendo, olha, eu quero você aqui, ele está te avisando para você se preparar, porque ele não quer o teu mal. As pessoas são obstinadas, coração duro, dura serviço.
Deus está falando, as pessoas estão aí, morre um, morre dois, morre três, não adianta. As pessoas são desobedientes, rebeldes, ingratos, a pai e mãe, soberbos, presunçosas. Paulo já falou isso, que nos últimos dias seriam assim. Amante de si mesmo, só pensa em si. Ah, eu estou bem, os outros que se lascam. Eu estou bem, não me importa se meu irmão está passando necessidade. Eu estou bem, estou andando no meu carro aqui. Até você, pastor aí, ó, que anda de carro blindado para cima para baixo, falando que é bênção, e os teus crentes sofrendo lá, passando miséria lá, passando fome, e tu morando em condomínio fechado aí, carro blindado para cima para baixo, viajando para cima para baixo, e deixando teus crentes da igreja, onde congrega, diz que é tuas ovelhas, tu tá comendo a lã, tá comendo a gordura deles, deixando eles passar necessidade, para tu ficar se desfilando aí, pagando de status aí, pagando que você é abençoado. Eu quero ver no dia lá das obras. Eu quero ver no dia das obras, a tua obra. Quanto é que tu vai levar de obra? Que a tua obra é de ouro mesmo, é de palha. É preciso acordar, humanidade. Precisa acordar, pessoal. É hora de se apegarmos. Você que está distante, se apegue a Deus. Por favor, se apegue a Deus. Não temos tempo para mais nada. Não temos tempo para mais nada. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que você tenha um dia de paz. Que Deus te ajude. Que Deus te ajude. Em nome de Jesus.